Olá, minha gente. Eu me chamo Liana, tenho 40 anos, em breve faço 41 e resolvi fazer um experimento comigo mesma, além de, claro, começar um canal no YouTube. E, por ironia, eu vou contar um experimento que eu tô fazendo comigo mesma em uma outra rede social. E eu pensei, como que eu vou compartilhar isso, né? Eu queria muito falar desse assunto. Eu pensei, por que não criar uma outra rede social para mim? Vocês já vão entender. O que que eu tô fazendo comigo? Eu simplesmente estou uma semana sem Instagram. Nossa, Liana, que novidade! Quanta gente no mundo, né, tá fazendo isso ou já fez isso. Mas eu acho que cada experiência é única e ao mesmo tempo não é, né? Então a gente vive coisas iguais, sente às vezes de uma maneira diferente, mas a gente sempre tá aí no mundo e tem muita gente vivendo a mesma coisa que a gente. Acho que ficou um pouco confuso, mas eu vou tentar esmiuçar isso um pouco melhor. O que que eu fiz? Eu comecei desinstalando o Instagram. Faz exatamente uma semana, foi quarta-feira passada. E eu fiquei impressionada como os resultados, as mudanças, como eu comecei a sentir coisas muito rapidamente. Eu achei que demoraria mais, assim. Até porque eu fiz um paralelo com dieta, com começar em um novo esporte. Eu pensei, os resultados, né, as mudanças, eles vêm em muito longo prazo. Mas é assustador como eu senti algumas coisas assim muito rapidamente. Eu já vou falar sobre essas coisas que eu tô sentindo, que eu queria muito compartilhar. Mas primeiro eu quero dizer de onde eu tirei tudo isso, assim, né? Ano passado eu li o Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E é um livro que fala muito claro de crianças, de adolescentes, de todo o impacto das telas nas crianças, na primeira infância, na segunda infância, na adolescência. E foi um livro, assim, foi a primeira vez que eu fui mais a fundo nesse assunto, né? Porque todo mundo fala que as telas fazem mal, e agora eu tenho sobrinhos, então eu fiquei pensando que quanto mal é esse, né? Eu não vou entrar em detalhes técnicos do livro, minha memória não é tão boa assim. Então fica aí o convite para quem quiser ler o livro. Eu acho que todo mundo assim que tem convívio com crianças, ou só curiosidade sobre o tema, mas principalmente quem convive com crianças, é um livro sensacional, assim. E mesmo que você não tenha filhos, para você entender as decisões, né, dos pais e ajudá-los no que quer que eles escolham, né? Quando criança, a gente está formando ali uma série de circuitos, uma série de comportamentos, e as telas, elas estão impedindo a gente, né, impedindo essas crianças de formarem isso da forma como deveria formar. Tem passagens no livro muito práticas, assim, que são as que eu mais me recordo. Uma delas é falando de que, em vez de parquinhos e brincadeiras em lugares públicos ou em lugares coletivos, vamos colocar assim, né? As crianças estão nas telas. E o que que isso já diferencia, assim, né? Nos parquinhos, quando a gente tá ali subindo aqueles brinquedos que existem, né, ao ar livre, ou brincando de balanço, ou a gente tá ali naquele ambiente não só se distraindo ou se divertindo, a gente tá negociando com as outras crianças quem vai primeiro no balanço, quem não vai. A gente tá entendendo sobre os limites do nosso corpo. Então você sobe na minha terra chamava trepa-trepa, eu não sei como chama, né, nos lugares. Aquele que você vai escalando, assim, umas barras de ferro, você vai encarando pequenos medos ali, opa, posso mais, não posso mais. Aí você dá uma olhada para quem tá cuidando de você, e a pessoa meio que te incentiva ou não e diz cuidado. E isso tudo são aprendizados, né? Tanto os sociais, ou seja, de estar ali naquele ambiente com outras crianças, com outros adultos, quanto físicos,
quanto de superação. Então a gente tá ali desenvolvendo uma série de coisas, a gente se machuca e aí volta para casa chorando ou continua brincando. E com tela, o que é que a gente está desenvolvendo, né? Eu sei que as dinâmicas de cidades grandes, né, são muito diferentes de cidades, talvez, onde a gente cresceu. Onde eu cresci numa cidade que hoje é muito grande e eu acho que quando eu era menor, eu não sei quantos habitantes tinham lá, mas eu era livre na rua, eu podia ir onde eu quisesse. E hoje eu já vejo que as outras crianças, os filhos das minhas primas, por exemplo, da minha prima, eles não podem ir na rua a hora que eles bem entendem, porque eles já moram numa rua um pouco mais movimentada do que aqui nós crescemos. Mas ainda assim, é, é, criar esse ambiente, né? Então, assim, a filha da minha prima, ela tem um ambiente muito grande na casa dela, que ela brinca ali, então ela recebe as amiguinhas da escola, a outra prima, e ela tem essa brincadeira de certa forma, assim, eu vejo que ela é uma criança que mesmo tendo a limitação da rua, ela desenvolve isso de outras formas, então isso me chamou muito a atenção. Enquanto você tá ali no celular, você tá rolando um feed infinito ou vendo vídeos que aí os pais precisam monitorar e naquela ansiedade, né? Então a criança nem tá gastando energia, porque para mim criança é tipo cachorro, tem que gastar energia, porque a energia deles é infinita. Eu falo isso comparando com cachorro, eu amo muito crianças, amo muitos cachorros, tá, gente? Não tem nada aqui demais. E enfim, esse livro me tocou de muitas formas, assim. E claro que eu fiz umas relações, assim, comigo. Então, assim, ele fala muito das crianças, mas essas crianças estão crescendo, né? Essas crianças que estão já chegando aí no mercado de trabalho, como que elas estão se relacionando. E nós, adultos, que tivemos aí nosso primeiro celular, talvez não sei, aos 15, aos 20, aos 30, não sei quando você teve seu primeiro celular, mas a gente já percebe que os nossos comportamentos estão muito diferentes. Gente, eu trabalho com tecnologia, eu não tenho nada contra tecnologia, eu amo tecnologia. Mas a gente tem que, igual eu amo comer, e a gente tem que ter algum conhecimento sobre as coisas, ainda que mínimo, ainda que seja muito difícil filtrar o que é conhecimento de verdade, o que não é, o que cabe na vida de cada um, o que não cabe, quem são os pais que têm tempo para levar o filho em algum lugar para brincar, né? Então, assim, longe de mim aqui querer ditar regra, a análise que eu fiz foi totalmente sobre mim e sobre os meus comportamentos e sobre o que eu consigo fazer. Beleza, esse livro ficou lá, tá, assim, ele sempre tá na minha cabeça, de certa forma, e eu comecei a observar o meu tempo, né, no Instagram. Eu não meço o meu tempo de tela total, eu meço o meu tempo de Instagram, eu tava medindo, porque era a única rede social que eu tinha. Eu sei que o WhatsApp tem gente que conta também, mas o meu WhatsApp é muito mais, assim, para conversar com algumas pessoas, família e trabalho. E eu também uso muito o celular por conta de trabalho. Infelizmente, eu tenho a minha agenda de reuniões ali. Então, e sim, eu silencio à noite porque eu quero ter paz mental. Mas de manhã ali eu vejo minhas reuniões e tal. Mas o Instagram era um pouco assustador. Quando eu vi minha primeira média, 2 horas e meia. Eu sempre fui uma pessoa que leu muito ao longo da vida. Minha adolescência eu fui uma leitora voraz, assim. Eu sempre fui mais na minha, mais quietinha, mais introspectiva. Nunca fui tímida, mas eu sempre fui mais introspectiva e sempre gostei muito de fazer as coisas sozinha. E eu lia muito. E aí, quando eu vi esse tempo de Instagram e observei meus outros comportamentos, eu falei, talvez esteja aí o tempo que eu não leio, que eu acho que eu tenho pouco tempo para treinar, que eu acho que eu tenho pouco tempo para cozinhar. Então, falei, 2 horas e meia do dia é bastante. E aí eu comecei a limitar, né? Fui fazendo igual adição, né? O vício, né? Eu fui diminuindo para 1h45, 1h30, até que eu cheguei em 45 minutos. Mas eu continuei fazendo conta, eu gosto muito de investimentos e eu falei, 45 minutos no longo prazo ainda é muito tempo. E eu comecei, mas assim, tinha dia, claro, que isso aumentava, tinha semana que essa média aumentava um pouco, tinha semana que essa média diminuía um pouco, mas aquilo ali continuou ali. Até que eu estou lendo um livro que chama O Poder do Hábito. Eu tive muito preconceito com a capa desse livro.
Eu já tinha visto ele em outros vídeos, assim, e eu falava, não, livro de autoajuda eu não quero. Eu tenho, gente, eu sei que preciso trabalhar isso em mim, mas tem umas capas e tem uns livros, assim, que, que eu, que eu reluto um pouco. E bobagem, né? Porque eu comecei a ler esse livro e eu comecei a ficar assim, né? Eu não sei quem, às vezes, se você já leu e você gostou e você talvez teve os mesmos insights, talvez você vá concordar comigo. É um livro que explica de forma com muitos exemplos. Eu acho que às vezes até os exemplos são demais, assim, tem hora que você já entendeu o conceito e aquela pressa que a gente tem, né, de ir pro próximo, eu acho que ele às vezes se alonga demais, mas ele tem umas 300 páginas e eu já tô quase terminando nessa mesma semana que eu... É um livro grande, acho que tá aqui, um livro bem grande. Grande eu digo, né, ele é bem alto e as páginas são grandes, então é um livro de 300 páginas. E por que que eu fiz questão de mostrá-lo? Porque eu comecei a lê-lo e logo eu tomei a decisão de fazer esse experimento comigo, então ele é parte do experimento. Eu me propus a, cada vez que eu ficasse entediada, que é isso que eu pegava a rede social, né? Tô cansada, tô entediada, tô chateada, tô brava, tô puta. Eu pegava o Instagram e rolava. E aí eu percebi também que eu tava com muita dificuldade para fazer minhas tarefas do trabalho, aquelas mais longas. Eu sou gerente de produto, então eu preciso documentar muitas coisas, eu preciso escrever muitos documentos e eu não conseguia passar mais que 30 minutos fazendo um documento. E isso é absurdo, assim, porque eu lembro de estudar por horas quando eu era mais nova. De trabalhar por horas sem fazer pausas. Então, eu sei que tem todos aqueles métodos de pausa e tal, mas antes isso não existia e a gente fazia as coisas. Então, assim, ó, eu sou super a favor das técnicas e tal, mas eu fiz uma leitura de mim mesma. Vamos usar técnicas Pomodoro, técnica não sei o que lá, mas eu já sei do que eu fui capaz no passado. Então, eu falei, eu vou fazer o que dizem aí nos vídeos, né, nos podcasts, pra gente fazer. Higiene de sono, higiene da vida, sabe? Não é só do sono, mas é da vida mesmo. E aí eu falei, desinstala o Instagram e toda vez que eu pegar no celular, eu vou largar o celular e vou pegar um livro. E eu tô fazendo isso, e eu já tô quase terminando o livro, e hoje faz uma semana, e fazia realmente muito tempo que eu não terminava um livro grande assim tão rápido. Claro que eu tô motivada a ler o livro, porque ele é um livro muito bom também. Então, né, eu sei que não é um experimento científico, não tem grupo controle, não sou doutora Tatiana, nem os críticos da doutora Tatiana, não tem nada aqui de científico, é só observação. E o que esse livro mostra? Ele mostra, né, com base em estudos científicos, como os nossos hábitos se formam e como a gente consegue mudá-los. Então, o hábito do Instagram, o hábito do celular, ele foi um hábito adquirido, a gente não tinha ele antes. Então, o livro te dá ferramentas, né, te ensina técnicas para você mudar seus hábitos. É muito difícil mudar hábito. Ele também tem dois capítulos que eu tô agora que são muito legais, que são hábitos organizacionais. Então, nós temos hábitos como indivíduos e, se vocês perceberem, as empresas que vocês trabalham têm hábitos, né? A gente pode chamar isso de processos, cultura. Aquilo ali é construído de forma intencional ou algo se constrói, porque a gente sempre vai procurar formas de fazer as coisas da mesma forma, porque o nosso cérebro precisa que isso aconteça, porque senão fica muito cansativo. Então, é muito interessante ver casos, né? Eles contam ali um caso de um hospital na Inglaterra que tinha muitos problemas organizacionais entre cirurgiões e enfermeiros e existia uma guerra ali, né? Velada, mas não tão velada assim, e isso implicou em acidentes muito graves no hospital. Então aí gerou-se uma crise e essa cultura aproveitou-se dessa crise para mudar esse hábito, né?
organizacional. E eu falei, eu quero mudar meu hábito com o celular, e eu vou fazer a minha relação com o celular. E eu comecei pelo Instagram, porque eu sabia que era o maior... era um detrator, né? Era o maior detrator que havia ali nos meus hábitos. E conforme isso foi... a semana tá passando, gente... eu senti coisas físicas. Primeiro, a abstinência, né? De toda hora pegar o celular e ir com o dedo lá. Isso aí é muito maluco. Parece, assim, o hábito do fumante, o açúcar, o álcool. E aí isso vai diminuindo, né? E eu vi que eu também estava substituindo por outras coisas que antes eu não entrava tanto. Então, por exemplo, o LinkedIn é um lugar que tem o scroll, né? A rolagem. E eu comecei a ir para lá e falei, não... Você sempre achou esse lugar aqui chato? Pra que você tá aqui agora? Então, não sei o que eu vou fazer. O LinkedIn eu não posso pagar, porque, né? Ele é importante para trabalhar, mas eu tenho que... Eu tô me regulando ali, né? E não tô entrando, eu tô voltando pro livro. Mas eu digo, desse... Estou chateada, vou pro telefone e vou para um aplicativo de rolagem. Estou com fome, não está na hora de comer, vou para um aplicativo de rolagem. Então, essa parte física foi muito louca. Isso começa a diminuir. Agora eu vejo assim que com uma semana eu já estou indo menos pro celular. Mas tem uma coisa física também que foi muito assustadora. Que foi quando eu estou na academia, fazendo exercícios, principalmente de cardio, eu gosto muito de escada, eu comecei a sentir aquela aceleração que tem, né, normal, de exercício cardiovascular, então aumentar o seu ritmo. Aquilo ali começou a me incomodar muito. E eu falei, eu tô ansiosa, eu tô infartando, eu tô... E aí eu até conversei na terapia sobre isso, e aí eu respirava e aquilo passava. E eu tô um pouco incomodada com exercícios de cardio. Eu falei, vou pra esteira, vou caminhar. Eu machuquei meu pé, tem um mês, o meu tornozelo, então eu não tô podendo correr, que eu gosto muito. Eu sempre gostei muito desses exercícios que levam muito a frequência cardíaca, então eu sempre fui uma fã do CrossFit, né? Eu falei na minha terapia, eu gosto da sensação de quase... Não vou falar a palavra aqui, mas essa sensação de eu chegar no meu limite. E essa sensação, essa semana tá me incomodando. E aí eu falei, o meu cérebro está achando que eu tô em perigo, porque eu devo ter tirado a dopamina ali do celular, e ele acha que eu tô atacando ele. Então, eu sei que isso tudo, né, é claro que se isso continuar, eu procuro médico, mas é muito... E eu não tô sentindo isso em outras horas do dia, ou quando eu caminho na rua, por exemplo. Eu sempre caminhava também com a minha cachorrinha e tal, com fone, ouvindo um podcast. Com a desculpa eu tô aprendendo algo, né? A superprodutividade, a pessoa que ocupa todo o seu tempo aprendendo algo, produzindo algo. E eu entendi que, na verdade, eu só tô me distraindo, né? Então, o fone começou a me incomodar. Ouvir coisas 100% do tempo começou a me incomodar. E assim, eu tô muito ansiosa pelas próximas semanas. Eu quero gravar mais sobre isso, eu quero registrar isso, documentar esse processo. Eu quero ver quanto tempo eu vou conseguir ficar, se depois eu vou conseguir criar uma nova relação com o Instagram. Eu não sei se eu quero voltar, eu gosto de estar lá, né? Eu moro num estado diferente da minha família, tá todo mundo longe, eu viajo bastante, eu tenho eu gosto muito ali, tem um lado muito bacana no Instagram, mas eu descobri que eu sou uma viciada. e que é muito interessante. Isso foi o que mais me chocou, assim, não é nem as coisas que estão acontecendo, mas a velocidade com que eu as estou sentindo. Isso é o que mais me chamou a atenção,
E eu falei muito na terapia disso, sobre sentir isso com essa velocidade. Eu tive outros insights, né, na terapia, relembrei outros momentos em que eu senti coisas com o meu corpo fisicamente. Então, aquele momento oceânico, qual que era a primeira palavra? Eu não lembro, preciso... aquele momento de pura alegria que você sente em algumas vezes na vida, e normalmente quando você está na natureza, onde você, aquele lugar, aquele tempo, e, né, você, espaço e tempo se tornam uma coisa só. Isso acontece muito também em cultos religiosos. Tem muita gente que sente isso na natureza, tem gente que sente isso com o seu filho ali. Esse momento de que tudo está onde deveria estar e você sente uma pura alegria completa. É como se nada mais faltasse, nada mais precisasse. A minha terapeuta fez esse exercício comigo de pensar nesses momentos para eu entender e confiar no meu corpo, no que o meu corpo diz. Porque eu tava duvidando de que eu tava sentindo essas coisas de forma correta, assim. Será que eu preciso procurar um cardiologista? Será que... E isso é outra coisa, assim, que, né, a gente desaprende de ouvir. A fome, quando é raiva, quando é cansaço. Quando é alegria, quando é tristeza, quando é ansiedade. Então, eu tô muito focada agora em aprender sobre isso, em observar os próximos efeitos, entender como isso tudo vai acontecer e como eu vou mudar esse hábito, substituí-lo totalmente, que é uma das propostas do livro, né? A gente não elimina hábitos, a gente substitui ele por outros. Essa é a forma mais fácil de mudar a nossa vida. Por isso que um fumante é tão difícil parar de fumar, porque você precisa substituir aquele momento por outro. E normalmente é difícil, né? Porque a dinâmica do dia a dia, enfim, né? Nem todo mundo pode parar o que tá fazendo, em vez de pegar o celular e pegar um livro. Eu faço isso porque eu trabalho de casa. E é muito rápido, tá, gente? Não é que eu tô lendo enquanto eu tô trabalhando. É só aquele minuto pra eu... entendi o que eu tô fazendo. É isso. Deixem nos comentários se vocês querem acompanhar essa minha jornada, se vocês querem saber mais sobre um dos 2 livros, sobre como era a minha relação com o Instagram, enfim, qualquer coisa, se tiverem curiosidades, podem deixar aqui. Esse é meu primeiro vídeo, eu vou aprender a fazer isso aqui, e eu vou aprender porque eu quero me dedicar a isso aqui, e até a próxima.